Muito bem, vamos continuar a nossa conferência, agora já com a presença do Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional, o Engenheiro Fernando de Almeida Santos, a quem agradecemos também a disponibilidade, por cima, vindo do Norte, como alguns também vieram de fora, e é importante dizer-vos que estas sessões são todas transmitidas pelo circuito interno da Ordem dos Engenheiros, pelo que podem ser visionadas em direto, externamente, e que estas apresentações, depois também, por disponibilidade e simpatia dos nossos oradores, serão disponibilizadas para poderem ser consultadas e, portanto, a informação ser mais difundida, que é isso que a Ordem pretende, é que estas ações sejam também não apenas de discussão e de partilha entre nós próprios, mas bem difundida em toda a classe de engenharia e para além da classe de engenharia, de forma a que todos possam perceber e sentir que os engenheiros estão construtivamente a apoiar a sociedade civil naquilo que é a disponibilização de infraestruturas, de edifícios, de construções seguras e capazes de darem a resposta pretendida. Depois de termos as intervenções da primeira parte desta conferência, vamos avançar agora com duas apresentações. A primeira sobre a segurança no processo construtivo, que será feita pelo engenheiro Arnaldo Reis. E o engenheiro Arnaldo Reis, uma breve apresentação, engenheiro sénior e especialista em segurança no trabalho da construção, com uma licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e especialização em Gestão e Coordenação de Segurança e Trabalho da Construção. É técnico superior de Segurança de Higiene do Trabalho e mestre em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais. Tem programa avançado de gestão para executivos, do Grupo José de Mel. É autor de artigos científicos na área da segurança da construção e coordenador da Comissão de Especialização de Segurança no Trabalho da Construção da Ordem dos Engenheiros, como sabem, uma das especializações que temos, e atualmente exerce funções de coordenação de segurança na Brisa, gestão de infraestruturas SA, sendo o seu foco a eficácia dos métodos construtivos e a preservação, naturalmente, daquilo que é os seres do que é a vida humana. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Assisti com muita atenção às três apresentações anteriormente efetuadas. Sim, acho que sim. Estão-me a ouvir? É melhor? Mais alto? Estão a ouvir assim? Muito bem. E há aqui aspectos comuns que eu vou tentar focar-me naquilo que diferencia e sublinhar aqueles que considero verdadeiramente importantes. No fundo, estruturei em quatro partes que considero suficientemente importantes assim para o fazer. No fundo, existem três tipos de gruas, já foram aqui faladas pelo colega da MindTalk. Aliás, fonte que bebi na internet da página da sua instituição. Há gruas de lança inclinada, gruas de lança horizontal, que são as que nós usamos vulgarmente. Gruas de lança articulada. Há as gruas de lança horizontal de dois tipos, as de montagem por partes e as gruas automontáveis, que são de montagem rápida. Bom, temos aqui 4 diplomas que norteiam as questões das gruas. O nosso velhinho Regulamento da Segurança na Construção, que ainda está vivo, é um diploma legal. Temos a Diretiva Máquinas, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei 103 de 2008. Temos o Decreto-Lei 50 de 2005. E temos o 214/95 na pertinência de máquinas usadas, como o colega da MindTalk enfatizou e não deixa de ser importante. No fundo, a minha visão é esta, temos duas realidades distintas. Temos máquinas com marcação CE
tem a abordagem da Diretiva Máquinas e a abordagem moderna da Diretiva Máquinas como a conhecemos hoje, e temos as máquinas usadas que podem ou não ter marcação CE, mas cuja documentação é difícil de evidenciar a conformidade dos equipamentos. Em qualquer dos casos, todas têm que cumprir os requisitos mínimos de segurança do Decreto-Lei 50/2005. Todos os trabalhadores incumbidos de montar, utilizar e desmontar as gruas têm que ter formação adequada e na designada acessão de pessoa competente no Decreto-Lei 50/2005, e já lá vamos. E o velhinho sublinhava só aqui uma coisa importante, que ele diz que as gruas têm que estar sempre impecáveis e têm que ser verificadas uma vez por semana. Uma coisa verdadeiramente estruturante nas gruas e verdadeiramente importante: a fundação da grua, onde ela tem que ter reações capazes de manter o equipamento seguro. Independentemente do tipo de grua, independentemente do tipo de fundação. As reações têm que lá estar, senão o equipamento não vai funcionar. Eu diria que, e puxando aqui sempre um bocadinho à letra da lei, que o solo tem que ser capaz de reagir com as tensões e deformações da grua. Nesta casa, eu acho que não podíamos deixar nesta casa e nas obras, tem que haver um parecer de engenharia geotécnica que garanta o binómio tensão, deformação, ir de encontro às reações do solo em conformidade com o diagrama de cargas pertinente para a situação mais desfavorável prevista naquela configuração do grupo. Antes disso, e nem sempre é óbvio, nem sempre existem cadastros, e se não existirem cadastros, deve-se fazer pelo menos uma sondagem, e na reabilitação urbana isto ainda toma uma expressão mais, por vezes, difícil de percepcionar, e se houver uma infraestrutura debaixo do apoio da Fundação, isso vai ser certamente uma coisa perigosíssima para a grua operar. Portanto, em primeiro lugar, verificar o local de implantação da grua e verificar com sondagens se não houver cadastros, e mesmo havendo ou não havendo cadastros, deve-se fazer sempre uma sondagem e ir com calma, porque pode haver de facto qualquer coisa e essa qualquer coisa já deitou gruas ao chão. Realmente verdade. Depois, então, a fundação da grua. Para validar ou certificar a reação do solo, é preciso ensaios, sondagens, é preciso olhar para o binómio tensão-deformação, é preciso capacidade de suporte com resposta para estes dois fatores e, se necessário, o relatório geotécnico assim o dirá, o parecer geotécnico assim o dirá na interpretação dos ensaios que tiver, se é preciso tratar a fundação ou não, inclusive se é preciso fazer microestacas, o que for. Devemos ter um dimensionamento da sapata da grua, mas que está diretamente correlacionada com a máquina acima do solo. Abaixo do solo certifica-se um binómio tensão-deformação, interpreta-se e depois faz-se o tratamento que se entender que deve ser feito, ou pode não ter que ser feito. Eu digo, o superficial terá sempre que o ser feito. E depois há a vida útil da fundação da grua. A vida útil da fundação da grua merece, eu diria, nos primeiros tempos, até termos confiança no que ali está, haver uma monitorização diária, haver um topógrafo que dá pontos, poderá haver neste momento equipamentos já mais sofisticados que podem, eles de forma autónoma, fazer eventualmente estas leituras. Se não, não há problema nenhum, a topografia é capaz de fazer e de verificar assentamentos diferenciais, visualizá-los nas primeiras semanas, ver se está tudo bem, ou se começa a haver valores de alerta que devem ser definidos, e devemos ter um manual de instruções capaz de nos dizer quais são estes valores de alerta, quais são os assentamentos diferenciais que nos devem preocupar. Vão avaliar
se a grua está de facto vertical, isso não é por causa da fundação que ela está a mover. O vento. Há gruas sem anemómetros. Pode sempre pôr um anemómetro na obra, é verdade. Mas as gruas deviam vir todas com anemómetros. Pelo menos é a visão que eu tenho da coisa, uma vez que se o vento pode influenciar a estabilidade, influencia fortemente a estabilidade do equipamento. Aqui há duas questões. Uma é, de facto, o que predomina naquela zona, quais são as rajadas mais fortes, o histórico que temos em termos estatísticos. Mas eu, quando estou a operar a grua, só posso operar com um determinado vento e tenho que saber se ele é intrigido ou não. Porque senão a percepção é empírica. Pronto, fica ao cuidado de cada um. Mas não, as gruas deviam ter anemómetros, todas. E se não tiverem anemómetro é que o estaleiro pode não ter. Eu ponho sempre aqui um artigozinho porque isto acaba por estar sempre tudo na lei, na letra da lei. Pessoa competente. Outro aspecto nuclear e que não está completamente fechado, começou com o engenheiro Emanuel Gomes, que referiu bem esta problemática, não está completamente fechado, de facto. A letra da lei fala em conhecimentos teóricos e práticos e experiência no tipo de equipamento. O Catálogo Nacional de Qualificações, o Decreto-Lei 14 de 2017, define 3 formas de obtenção de qualificações profissionais. Uma é inserida no Catálogo Nacional de Qualificações, a outra é através do RVCC, no fundo um reconhecimento de validação e certificação de competências profissionais, e há o reconhecimento de outros títulos adquiridos noutros países. Isto é a letra da lei. O que é que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, é que, de facto, apenas para algumas atividades, a letra da lei em relação à formação profissional estar prevista no Catálogo Nacional de Qualificações é obrigatória. Como, por exemplo, o Ministério da Agricultura decidiu, por despacho, dizer que só opera um trator quem tiver o curso no Catálogo Nacional de Qualificações. E então, a partir daqui, é obrigatório. Com um condutor de trator, só o pode ser se tiver o curso que está previsto no Catálogo Nacional de Qualificações da ANQEP. Sublinho aqui que o Catálogo Nacional de Qualificações não tem previsto formação profissional de gruas. A comum declaração, como também já foi aqui objeto de observação, da entidade empregadora, per si, com as devidas exceções e com dados, não é ela per si não efetiva a competência de um técnico, nem a sua devida formação. Porque na realidade, eu passo aqui uma mensagem porque eu estou no terreno, passo a seguinte mensagem. As competências técnicas têm a letra da lei, e se formos esmiuçar isto à letra da lei, ela é, nesse aspecto, é clara. É que as competências técnicas têm que ser evidenciadas. Portanto, eu posso ter uma declaração a dizer que tenho curso XPTO, que tenho experiência, ou que tenho, etc. Mas depois, se não se for verificar, e se houver um acidente, e se não se for verificar se de facto ele tinha competências técnicas comprovadas para fazer aquela tarefa, cai tudo por terra. E a declaração de entidade empregadora vale 0. Chamava a atenção para isto. Já citado pelo colega Emanuel, que abriu os trabalhos, o grupo Machex recomenda que para verificações de gruas, o técnico deve ter o técnico que coordena, que supervisiona, deve ter formação em engenharia. Eu faria aqui 3 sugestões, valem o que valem, e isto são sugestões. A montagem, porque o quadro não é claro. A montagem é dirigida por pessoa e cruzamos-nos aqui com o colega da Mindtalk Procedimentos, parece que foi combinado, mas não há aqui nada combinado. Não há aqui nada combinado. Eu quando estava a ver a sua apresentação estava ali. A montagem é dirigida por pessoa competente do seu fabricante.
ou da empresa que se dedica ao aluguer e comercialização de gruas. Aqui o colega pôs algumas ressalvas e eu registrei. Ambas, se formos ao INPIC, tem que haver alvará da 11ª subcategoria, instalações de elevação, e de 4ª categoria, instalações elétricas e mecânicas. Segundo o INPIC, são estas, uma empresa só pode montar gruas se tiver estes alvarás. Aqui acho que a coisa fica clara em termos de construção. A montagem é dirigida por pessoa competente com um número de horas de formação prevista e administrada pelo seu fabricante, isto é, o fabricante de um equipamento, julgo que é o mentor indicado para dizer que formação é que a pessoa tem que ter para operar aquele equipamento. Portanto, esta também será confiável. E 3, deixo uma sugestão à ANCAP, integrar no Catálogo Nacional de Qualificações um curso de montadores de gruas. Havendo marcação CE, o equipamento, tendo a nova abordagem e a abordagem do 103 da Diretiva Máquinas, nós temos um equipamento que nos dá confiança, porque é evidenciada documentalmente, é um documento que nos dá confiança quanto à montagem, quanto à utilização, quanto à conservação, quanto à reparação e à desmontagem e diz como é que todos os trabalhadores podem montar, utilizar e desmontar em segurança aquele equipamento. Portanto, nós temos esta garantia. Já se o equipamento é anterior a 1995, mais uma vez, o que eu sugiro, quando estou na prática nos estaleiros, o que eu sugiro é que, eu acho que deviam chamar um organismo notificado, porque este equipamento, o manual de instruções é muito duvidoso, este equipamento é muito duvidoso e eu perco-me com isto. Eu-vos franco, na minha ignorância. Ok? Na minha ignorância. Portanto, chamem um organismo notificado, o ISQ, o CATIM, ou então chamem o fabricante disto. Também é uma hipótese. Porquê? Porque eu mostro-vos o quadro, porque o 52.005, as verificações do 52.005 são isto, de forma resumida, são isto. E eu pergunto, quem é que nas nossas empresas de construção pode fazer isto? Existem. Não é para todas. Não é para todas as empresas de construção que conseguem fazer uma verificação no equipamento que documentalmente está um desastre, que veio não sei de onde, e agora quem é a pessoa competente de uma empresa de construção que diz assim, este equipamento cumpre os requisitos mínimos de 52.005. As declarações podem aparecer, podem a valer pouco mais do que zero. Ok? Bom, 3 ou 4 coisas importantes. A zona de montagem da grua deve ser delimitada, deve haver uma planta, como a colega já falou. Vou passar à frente os acessórios de elevação, os sítios onde se engatam as lanças, os postos de trabalho em altura, as linhas de vida já aqui enfatizadas pela colega. E por fim, dedicava aqui as minhas últimas palavras ao seguinte. Sistema de elevação. Uma estrutura, uma cofragem de um pilar ou com um determinado grau de pré-fabricação, com uma estrutura metálica, 300, 400, 500 kg, 600 kg, uma estrutura pré-fabricada, como por vezes usamos em pilares, ou em lajes, ou em pilares caixão, acessórios de elevação para aquela estrutura. Quem os definiu é que uma ação brusca na lança da grua, anulada a zero num curto espaço de tempo, causa um impulso enorme na lança da grua e pode causar um problema gravíssimo em obra. Eu dou aqui um exemplo. O que eu costumo fazer é, nas estruturas provisórias, isto não está a aparecer, peço desculpa, mas não há problema nenhum. Apareceu aqui, mas não apareceu aqui. Nas estruturas provisórias, quem faz uma cofragem ou quem tem um andaime fora do manual de instruções do fabricante tem que dizer como é que se monta por peças. O responsável por essas peças com determinado grau de pré-fabricação tem que lá pôr pontos de fixação,
tem que pôr os estropos, nos estropos tem que pôr a força real no estropo, deve pôr o comprimento do estropo e deve pôr a carga total da peça a movimentar. Isto é básico, é elementar, o problema é que normalmente não existe nas obras. Não existe, depois vê-se. E pôr estropos com 12 metros de comprimento ou pôr estropos com 3 metros de comprimento, obviamente, quando o estropo tende para zero, o ângulo do estropo tende para zero, a força tende para infinito. E por vezes está-se no limiar daquilo aguentar e não aguentar, aquilo parte-se quando menos se espera. E terminaria com as verificações antes do equipamento entrar em operação. A tal verificação de 50/2005 que, quando temos marcação CE, temos um manual de instruções fidedigno e capaz, está lá tudo. Quando não temos, eu também não sei quem é que faz isto e com que fiabilidade é que fará isto. Ok? E era isto que tinha para vos contar. Muito obrigado. Muito obrigado. E passaremos então agora à última intervenção, feita pelo nosso colega Alexandre Pinto, licenciado em Engenharia Civil, especialista em Geotecnia pela Ordem dos Engenheiros, com mestrado em Engenharia de Estruturas pelo Técnico e em Gestão de Empresas pela UCP. Coordenador da Comissão Executiva da Especialização em Geotecnia da Ordem dos Engenheiros, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, no quadriênio 16-20, tem desenvolvido a sua atividade profissional nacional e internacionalmente, no âmbito de consultoria de estudos e projetos, em particular de estabilidade e de geotecnia. Desempenha desde 2004 as funções de sócio-gerente e diretor da empresa JET SJ, Geotecnia Limitada. É autor e coautor de muitas publicações e comunicações na área das estruturas e da geotecnia e desde 2004 desempenha as funções de professor auxiliar convidado no Instituto Superior Técnico. Muito obrigado. Antes de mais, agradeço a oportunidade de colaborar neste evento, muito interessante, como temos estado a comprovar, e também a boa tarde a todos os colegas aqui em sala que estão na assistência. Portanto, vou tentar fazer aqui uma apresentação o mais simples possível. Portanto, este tema é um tema muito atual, não é? É um tema muito atual que, como viram, como tem estado a percepcionar durante as apresentações anteriores, a grua é um elemento muito complexo, é uma estrutura muito complexa. Portanto, é uma estrutura, do ponto de vista da superestrutura, é esbelta, é flexível, estruturas metálicas treliçadas, muito dependente de fatores como humanos, nomeadamente a parte da montagem. E para tornar as coisas mais desafiantes, está sujeita às condições atmosféricas, nomeada a ação do vento e da chuva, e sobrevoa diariamente pessoas, bens e, por vezes, nem sempre só os que estão na obra, mas também bens que estão fora da obra. Do ponto de vista das fundações, aqui a situação torna-se ainda mais desafiante. Porquê? Porque a grua transmite diariamente ao terreno ciclos de carga e descarga. Portanto, ao contrário do edifício em que nós carregamos, não é? Carregamos o edifício à medida que vamos construindo uma laje, ele é carregado de forma gradual. Depois as alternâncias que nós temos são as subcargas, que em geral nas estruturas correntes não têm um valor tão elevado como as ações permanentes. Portanto, o edifício está sempre a carregar o terreno. A grua pode descarregar, não é? E ao poder descarregar, vocês imaginam, se o terreno não tiver capacidade de carga para tensões de compressão, ainda menos tem, naturalmente, para solicitações que o tentam fazer com que a grua, em termos da sua fundação, possa querer levantar. Ou seja, as condições geológicas e geotécnicas são determinantes para a sua segurança, mas, como foi aqui dito, não é? E eu, infelizmente, posso comprovar com vários casos, são ignoradas, não é? Portanto, não são ignoradas a parte da geotecnia, e não quero estar agora aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas a parte da geotecnia na nossa construção ainda é menos bem tratada, por assim dizer. Neste caso temos uma combinação explosiva, temos a geotecnia e temos uma estrutura provisória, não é? Portanto, criam-se condições para que o patamar de ignorância ainda seja mais assertivo. Portanto, como foi aqui referido, a grua, pelas condições de instalação, é constituída por vários elementos, mais ou menos modulares, que se encaixam uns nos outros, que permitem, de facto, a montagem e a desmontagem
com condições de segurança à partida e com boas condições de operacionalidade. Do ponto de vista da estrutural, eu não vou perder muito tempo da superestrutura, portanto isto é uma superestrutura em geral treliçada, em que a lança é contraventada na parte inferior, onde estão as compressões, e a torre naturalmente é contraventada, tem 4 montantes, que são contraventados entre si, exatamente para evitar os fenómenos de encurvadura. Os principais condicionamentos estão, de certa forma, descritos na regulamentação europeia. Eu destaco a norma 14439 para gruas torre, que fala não só do projeto, mas também da instalação, da montagem e da operação, e complementada pela FEM, não é? pela FEM 1005, portanto, Federação Europeia de Manutenção. Ou seja, há aqui uma convergência de várias engenharias. Temos uma convergência da engenharia civil com a engenharia mecânica e também, por que não, também da engenharia da parte elétrica. A regulamentação europeia incide muito, como vocês também já viram, na parte do vento. Portanto, o vento é uma ação muito desequilibradora da grua, porque é uma ação horizontal e a grua tem um peso reduzido. Portanto, nós temos excentricidades na fundação relativamente elevadas, ou seja, não temos peso suficiente para contrariar a ação horizontal do vento, que, como vocês estão a ver aqui na regulamentação europeia, pode chegar a mais de 150 km por hora, ou seja, situações como foi aqui dito, que nós temos que dimensionar a grua para um determinado vento de projeto, e se esse vento for ultrapassado, naturalmente a grua não deverá operar, não é? Condições de instalação e de montagem, como já aqui referido, condições geológicas e geotécnicas, proximidade a taludes ou escavações, isto são pontos que nem sempre são devidamente acautelados. Eu não resisti a pôr aqui estas duas imagens. Portanto, este problema de elevação de cargas em obras é um problema histórico, não é? Um problema não é só de cá de Portugal, é um problema histórico que já vem de há muitos anos. Portanto, se há elevação de cargas, há risco, não é? Agora, de facto, do ponto de vista, há alguns países que eu penso que até é uma questão mais de atitude e de mentalidade, que levam estas coisas um bocadinho mais, diria quase mais a sério, não é? De uma forma mais séria, nomeadamente não há tanto facilitismo como infelizmente nós vemos neste momento algumas obras em Portugal. Proximidade à crista dos taludes, portanto vocês têm aqui um exemplo de uma obra em que isto foi uma guerra, porque isto é Complexo Vulcânico de Lisboa, portanto esta grua, como era junto à crista do talude, e no início da obra o talude, a crista estava afastada 4, 5 metros, foi uma guerra para se convencer o empreiteiro a fundar a grua sobre microestacas, não é? E como vocês estão a ver aqui, portanto, foi de facto aquilo que garantiu a estabilidade da grua, porque foi um inverno muito chuvoso e de facto os taludes começaram a desagregar e a grua, se não tivesse fundada em microestacas, é fácil perceber o que é que teria sucedido a esta grua. Soluções tipo, de forma muito resumida, portanto, eu já falei da parte da estrutura metálica. Em geral, a prática corrente é que a estrutura metálica da grua, a superestrutura, é dimensionada pelos fabricantes, pelos fornecedores, e depois passam para o projetista das fundações um plano de cargas. E como disse a engenheira Margarida, de facto, esses planos de cargas às vezes são muito difíceis de interpretar, não é? Para não falar em situações em que eles não têm lógica, porque nós, quando recebemos um plano de cargas, também devemos pôr em causa o plano que recebemos, questionar, perceber se ele tem lógica, porque há algumas contas que podemos fazer de forma simplificada e que nos permitem confirmar ou não se a ordem de grandeza dessas cargas está de acordo com as dimensões e com as cargas que a grua vai transportar, não é? Portanto, os componentes da grua já vos mostrei, portanto, as operações de montagem e desmontagem das gruas-torre. Um aspecto muito importante, que eu estou certo que é contabilizado quando é feito o cálculo da estrutura metálica, é a fadiga do aço. Portanto, como vocês sabem, existem normas, neste caso o projeto da construção civil, nomeadamente os Eurocódigos, Eurocódigo 3, que isto não há dúvida, não é? Portanto, se o aço está submetido a ciclos de carga e descarga ao longo da sua vida, ele vai perdendo a sua capacidade resistente. Portanto, temos que perceber se estas gruas que ouvimos aqui dizer que já operam há 20 anos ou mais de 20 anos, se foram dimensionadas em termos de estrutura metálica, para ter em conta estas solicitações. Fundação. Em relação à fundação, há vários tipos, mas eu vou distinguir aqui dois. Fundação com contrapesos, para anular as trações a transmitir ao terreno, ou seja, o contrapeso não deixa que a grua queira levantar, não é? Em geral, a solução propriamente de fundação é a fundação direta por sapata, se o terreno permitir, não é? Tem aqui um esquema a exemplificar os contrapesos. A outra situação que é relativamente corrente é fundação sem contrapesos. Em geral, neste caso, ou o terreno é muito bom, não é? Mas mesmo que ele seja muito bom, mesmo que seja o melhor maciço rochoso do mundo, eu tenho que perceber se do ponto de vista estático eu não estou a levantar a sapata, não é?
Porque se eu estiver a levantar a sapata, aí, por muito bom que ele seja ao terreno, ele não vai contribuir para a estabilidade da sapata. Ou seja, nestes casos, é prática, boa prática, fundar ou sobre estacas, ou mais frequentemente sobre microestacas, com capacidade para acomodar esforços de tração, né, para não deixar, para pregar a sapata ao terreno, para ela não levantar, e também se a sapata não estiver enterrada, estas microestacas, e aí temos muitas vezes problemas nas obras, estas microestacas têm que ser dimensionadas ao corte, não é? Porque a força horizontal que o vento transmite à base o vento e mesmo as cargas gravíticas em certas posições da grua, que transmitem ao maciço de fundação, essas forças horizontais, a microestaca em geral não tem capacidade para resistir a essas forças. Portanto, tem aqui um exemplo da fundação da grua-torre sem contrapeso, ou seja, ela fica encastrada diretamente no maciço, neste caso da sapata. Não sei se está fundada em microestacas, aparentemente não, mas enfim, é de bom tom que assim seja. Em relação ao dimensionamento, as ações, como eu vos disse, portanto, temos as ações estáticas que têm a ver com o valor e raio das cargas a elevar, portanto, o braço, a distância à torre, não é? E a altura da grua, que tem implicações no valor do vento. E também a localização da grua. Portanto, se for uma zona de litoral, se for uma zona mais em elevação, aí, como nós sabemos, temos isso também na nossa regulamentação de engenharia de estruturas, sabemos quais são as ações do vento que devemos considerar para esse tipo de dimensionamento. Portanto, temos aqui um exemplo do diagrama de carga da grua-torre. Naturalmente, à medida que eu vou exigir mais do braço da grua, naturalmente que as cargas terão que ser mais pequenas, porque o binário, portanto, a capacidade de carga da torre há de ter um valor máximo, não é? Mapa de velocidades do vento na Europa, portanto, isto é o que diz a Aeronorma 14.439, que terá que ser conjugado com os aspectos regionais, não é? Como nós temos no caso do Eurocódigo 1 para Portugal e do Regulamento de Segurança e Ações, como sabem, ainda está em vigor em Portugal. Superestrutura em elementos metálicos, portanto, isto, enfim, não vou perder muito tempo com isto, a importância dos contraventamentos dos elementos comprimidos e eu diria também a importância das ligações. É fundamental que as ligações sejam devidamente concebidas e sejam devidamente mantidas. Fundação com contrapesos, sempre que possível, direta, com exceção das zonas anexas a escavações e a taludes, portanto, que é o caso que vocês têm aqui neste esquema. Portanto, isto do ponto de vista de cálculo é muito, muito simples. Isto é uma estrutura praticamente isostática. Portanto, eu tenho uma força, que é a força N. Essa força atua a uma distância da torre, que é a distância B. Portanto, é força vezes a distância provoca um momento. E eu, esse momento, vou acomodá-lo por efeito binário nos montantes da torre. Não posso desprezar a ação do vento. Portanto, a ação do vento vai provocar uma força horizontal também na fundação. Com base nestas cargas, não é, que à partida são dadas, menos do meu conhecimento e minha experiência, são dadas, fazem parte dos catálogos dos fornecedores, nós então vamos dimensionar as fundações. Se ela tiver contrapesos, à partida a sapata está permanentemente sobre transmitir tensões de compressão ao terreno. Fundação sem contrapesos sobre fundações indiretas por estacas ou microestacas, portanto, neste caso, claramente, eu até desenhei aqui a sapata enterrada, não é? Porque a força horizontal, assim, se a sapata estiver enterrada, eu tenho passivo do lado oposto e consigo estabilizá-la horizontalmente, mas nestes casos, claramente, eu tenho que pregar a sapata ao terreno, não a posso deixar rodar. E nessas situações, lá está, eu tenho um binário, e o binário que vem lá de cima da torre, com um elemento à compressão e outro elemento à tração, é transmitido às microestacas ou às estacas, ou seja, estes elementos, alguns deles têm que ser, todos eles, porque nós nunca sabemos qual é a ação, portanto a grua roda 360 graus, todos estes elementos têm que ser dimensionados à tração e à compressão. Caso contrário, vamos ter problemas que serão mais graves se a sapata, como acontece muitas vezes na cidade, por razões de infraestruturas enterradas, ficar assente à superfície do terreno. Passava então rapidamente aos principais problemas. Faço aqui achei interessante, porque quando me pediram para colaborar neste evento, fiz algum trabalho de pesquisa e de investigação, que gosto muito de fazer, tenho em geral pouco tempo para tal, não é? E deparei-me com uma situação, deparei-me com um artigo muito interessante da HSB, que é uma empresa seguradora alemã, que faz esta análise com base na experiência dos acidentes que naturalmente já teve que suportar, não é? E em primeiro lugar está a capacidade de carga do terreno, conhecimento das condições geológicas e geotécnicas e dimensionamento adequado das fundações, não é? Portanto, com base na experiência que eles têm, e eu aqui, pronto, já antecipando um pouco o debate, acho que é outra situação que nós, na nossa engenharia,
provavelmente necessitaríamos ter uma participação mais ativa era das companhias de seguro, nomeadamente quando temos trabalhos de maior risco e quando temos estruturas que envolvem maior risco, como é o caso das gruas. Terreno com insuficiente capacidade de carga. Algumas fotografias que é para perceberem que isto é mesmo verdade, não é? Portanto, nós temos situações em que as fundações rodam, não é? Rodam porque não se conseguem estabilizar, a excentricidade é excessiva. E não é só cá em Portugal, portanto, acontece no mundo inteiro. E de facto, alguma descontração, alguma ligeireza, como a problemática do dimensionamento das fundações é encarado. Fundação direta junto às escavações, aqui também a minha prática profissional tem-me revelado, infelizmente, que muitas vezes montamos a grua a tardós de uma escavação, não é? E nós, quando montamos uma fundação a tardós de uma escavação, nós sabemos que a escavação tem uma cunha de impulso, há uma cunha de solo a tardós que se vai formar, e esse solo não é igual ao solo que existia antes de começar a escavação. Esse solo vai ficar perturbado pela escavação. Eu, quando escavo, estou sempre a perturbar o solo. Posso perturbar pouco, mas estou sempre a perturbá-lo. Há uma perda de confinamento horizontal. E, portanto, neste caso, até quis aqui, enfim, quando fiz este esquema, estaria bem inspirado, não é? Que até resolvi pôr esta grua fundada em microestacas ou em estacas, não é? Mas, infelizmente, nós vemos casos destes em que as gruas estão fundadas em sapatas, com fundação direta, e estão adjacentes às paredes de contenção. Fundação através de microestacas não dispõe de elementos de reforço das juntas, varões interiores ou uniões exteriores entre ossos de tubos. Portanto, isso é uma problemática interessante, porque nós, quando dimensionamos uma microestaca, nós temos que perceber que a microestaca, em geral, é constituída por um conjunto de tubos, e esses tubos têm juntas. E se nós tivermos a microestaca a trabalhar à tração, nós temos que verificar se a capacidade de tração das juntas é igual à capacidade de dimensionamento que nós queremos que esse tubo possa acomodar. Em geral não é. Há uma redução de secção e, portanto, nesses casos, enfim, eu não arranjei fotografias de gruas, mostro-vos aqui fotografias de algumas obras em que houve um recalçamento integral de estruturas, centenárias neste caso, em que as microestacas trabalham com pilares, ou seja, podem encurvar, não é? Podem ter que resistir até às forças de tração, em caso, enfim, de ações horizontais mais severas, e não sei se conseguem ver que nós temos aqui um reforço do tubo na zona da junta com a chamada união exterior, ou seja, em vez de ser um ponto de fraqueza, é um ponto de reforço. Não quero que dois troços de tubo, de microestaca à tração, que eles fiquem desligados, não é? Portanto, para evitarmos isso, ou fazemos as uniões exteriores, ou colocamos um varão no interior, um varão enfim, A500NR, aço nervorado, que tenha capacidade para cozer interiormente essa junta, porque estas microestacas, elas são seladas interiormente com uma calda de cimento. Maciços de acabeçamento de microestacas não enterrados e assentes sobre terrenos sensíveis, portanto, insuficiente rigidez horizontal. Portanto, este é um caso que nós temos assistido recentemente, com mais frequência do que seria desejável, e acontece muito em zonas urbanas, porque há dois fatores. O primeiro, é muito difícil executar um maciço enterrado numa zona urbana, onde há infraestruturas à superfície, e muitas vezes não é possível desviar essas infraestruturas. E por outro lado, o facto de estarem lá as infraestruturas, o que é que vai significar? Vai significar que o terreno que está a proteger as infraestruturas é um aterro, não é? E é um aterro mal compactado, porque se ele fosse bem compactado, tinha danificado as infraestruturas. Ou seja, o que nós temos verificado nestes casos é que temos até situações em que os primeiros 2, 3 meses a grua funciona bem, depois chega o inverno, há infiltração de águas nos pavimentos, portanto há uma série de fatores que fazem com que a grua comece a dançar, não é? Nós temos tido casos em que a grua começa a ter movimentos horizontais. E aí, de facto, quando isso sucede é porque nós temos que dar maior rigidez horizontal à fundação. Como não conseguimos enterrar mais a sapata, porque, enfim, os condicionamentos não o permitem, aí teremos que utilizar microestacas ou estacas, não é? Com uma capacidade resistente em termos de rigidez horizontal superior àquela que seria necessário caso a sapata estivesse devidamente encaixada no terreno. Tem aqui um exemplo de uma solução de reforço, não é? Portanto, há gruas que têm caído, mas há outras gruas que só não caem porque, felizmente, consegue-se a tempo perceber que há um problema e consegue-se criar um mecanismo de reforço das fundações para que a grua passe a operar novamente em condições de segurança. Mas isto, do ponto de vista da obra, é desagradável, não é? Além dos custos da solução de reforço, há também os custos inerentes ao facto da grua, durante 2 ou 3 semanas, não poder operar. Como considerações finais, para terminar, eu diria, são mais reflexões, não é? Portanto, as gruas-torre são elementos sensíveis e muito exigentes do ponto de vista de transmissão de cargas ao terreno, de fundação. Portanto, eu volto a referir
não há uma transmissão monolítica e gradual, como existe nas estruturas correntes. São ciclos de carga diários, várias vezes ao dia, de carga e descarga. Portanto, do ponto de vista das fundações, é muito complicado. É uma estrutura muito complicada do ponto de vista das fundações, porque estes ciclos constantes de carga e descarga no terreno exigem muito cuidado com o terreno e com as fundações da grua. Necessária uma maior sensibilidade para os aspectos geológicos e geotécnicos, não é? Mesmo tratando-se de uma estrutura provisória, foi o que eu vos disse há pouco. Não é? Portanto, nós, na minha área, trabalho muito em obras provisórias e realmente, neste momento, o nosso mercado, essas obras provisórias são um bocadinho maltratadas, não é? De facto são um bocadinho maltratadas, mas depois nós vamos ver, não é, dos registros de acidentes, e grande parte dos acidentes acontecem de facto nestas obras provisórias e tem muito a ver com o facto dos aspectos geológicos e geotécnicos não terem sido devidamente acautelados. Por isso, não é? E assumo que estou aqui a puxar um bocado a brasa à sardinha da especialização de geotecnia, mas acho que era importante, até face aos antecedentes que temos recentes, não é? Que fosse obrigatório, diria mesmo obrigatório, eu vou mais longe do que os colegas que acabaram de falar, um projeto de execução das fundações das gruas, não é? Suportado por um estudo geológico e geotécnico adequado, que em geral até existe, não é? Porque reparem, se eu vou montar a grua, é porque eu vou fazer uma obra. Se eu vou fazer uma obra, a mim, enfim, não me passa pela cabeça que não tenha havido um estudo geológico e geotécnico para suportar o projeto associado a essa obra, não é? Portanto, fará todo o sentido que possamos caminhar para um maior rigor. Ao fim e ao cabo, é isso que estamos aqui a falar. Ter um maior rigor neste tipo de trabalhos, mesmo sendo trabalhos associados a estruturas provisórias. Este último slide que eu vou passar tem a ver com, enfim, uma conversa já de alguns anos que tem a ver com estas obras geotécnicas. E aqui o colega que falou antes de mim referiu e muito bem, também não combinei com ele, não é? Mas tudo o que tem a ver com a geotecnia, tudo o que tem a ver com o terreno, nós nunca conhecemos tudo. Temos de ter humildade para assumir que nós nunca conhecemos o comportamento do terreno, a 100%. E o terreno que existe quando eu começo a obra, quando eu instalo a grua, pode não ser o mesmo terreno passado 6 meses ou 1 ano. Principalmente estamos a falar de terrenos urbanos, não é? São terrenos que têm uma velocidade de erosão e que podem mudar as suas características com alguma facilidade. Ou seja, é importante investir na fase de projeto com base no estudo geológico e geotécnico, que é aqui esta primeira parte. E quando vamos para a fase de execução é muito importante a monitorização, porque só a monitorização é que nos vai dizer se os pressupostos de projeto estavam corretos e, ao fim e ao cabo, se vamos ter uma obra segura e, ao termos uma obra segura, vamos ter, de facto, uma obra económica, não é? Enfim, penso que era o que eu tinha para vos dizer. Eu tenho aqui um site, mas que não se percebe bem, depois se as apresentações forem disponibilizadas. No âmbito da minha preparação, vi que inclusive existe um site internacional com acidentes em gruas, não é? Não estão lá casos portugueses, pelo menos eu não detectei nenhum, mas acredito que seja por não estarmos a alimentar esse site, mas que aconselho àqueles que estejam sensíveis a estes fenómenos que o possam consultar, porque é um site muito pedagógico, que diz qual foi, quando ocorreu o acidente, em que condições e a possível causa do acidente. Porque, de facto, é um problema que nós temos na engenharia, que tem a ver com a nossa cultura, que é nós temos muita dificuldade em expor os insucessos. E, de facto, nós, para aprendermos e para evoluirmos, temos que praticar, e para praticar é impossível não ter insucessos. Agora, se praticarmos com rigor técnico, pelo menos, já nem falo às vezes do científico, não é? A probabilidade de insucesso vai ser muito mais pequena. Muito obrigado. Agradecemos mais esta intervenção, foi absolutamente determinante e importantíssima, porque as gruas só são provisórias se nós tivermos em atenção o tempo útil das estruturas que elas servem para construir, porque durante a sua existência elas são permanentes e são de facto um fator extremamente importante. Eu pedi aos outros oradores para poderem nos acompanhar. E quero dizer que nós temos uma situação ímpar que noutros países não existe, é que as gruas de lança horizontal, há países que não são admitidos, ou seja, há países em que as gruas apenas são permitidas desde que se contenham, e por isso são normalmente gruas inclinadas, com lança inclinada, desde que se contenham num perímetro da área da construção, coisa que felizmente, para a facilidade de todos, não acontece em Portugal. Tendo em atenção que temos a participação do engenheiro Fernando Almeida Santos, eu pedi-lhe agora para poder fazer aqui alguma intervenção e depois passaríamos imediatamente ao debate, agradecendo a sua presença. Boa tarde.
Obrigado, Luís Machado, então Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Civil. De facto, curiosamente, neste caso particular, eu também sou especialista de segurança do trabalho na construção, por coincidência, e inclusivamente fundador da especialização com o nosso primeiro coordenador da especialização, o engenheiro José Eduardo Marçal. E de facto eu já assisti a acidentes mortais com gruas em Portugal. Não preciso especificar as empresas, mas um por queda da grua, mas outro por falta de gancho que se suportava o balde da grua, que acabou por cair por cima de quem estava a manobrar o balde e também o esmagou. E, enfim, isto são situações que nós vamos aprendendo com os erros. Mas do ponto de vista da ordem dos engenheiros, aquilo que nos interessa aqui, mais do ponto de vista macro, debater e verificar, é que de facto há lacunas na construção, muitas delas por facilitismo permitido, como aqui já foi dito, se calhar erradamente, mas não necessariamente pela falta da dimensão técnica da engenharia e até de afins à engenharia que já existem em Portugal, porque como nós aqui muito bem vimos, temos capacidade técnica e há muita daquela que é a necessidade para resolver estes problemas estudado e até aplicado em obra, mas do ponto de vista da decisão política, ou seja, mesmo que haja suporte técnico, a decisão não ajuda depois à aplicação técnica daquilo que aqui nós até já estivemos a discutir e que muitos de nós sabemos aplicar em obra, mas que depois efetivamente está desajustado na sua aplicação. Eu dou alguns exemplos. Primeiro, antes de mais nada, muitas vezes muitos donos de obra querem responder aos aspectos legais e não aos aspectos técnicos da construção e, portanto, até contratam um coordenador de segurança para nem sequer ir à obra. É um exemplo. E, portanto, quando isto é permitido, e não é permitido por aquilo que nós queremos e pelo que sabemos na dimensão técnica, mas por aquilo que é a dimensão económica do processo, quando isto é permitido, começamos aqui a ter erros clamorosos depois na aplicação daquilo que já sabemos do ponto de vista técnico. Isto é um exemplo. Felizmente que há muitos bons donos de obra, grandes aqui em Portugal, até há aqui alguns representantes presentes, que se preocupam com a dimensão técnica do problema e não com o aspecto legal do problema. Esta é uma primeira grande vertente que nós sabemos há muito tempo que está aqui estudada. A segunda é que, da mesma maneira que, em alguns casos, os estudos geológicos e geotécnicos do terreno não fazem parte das peças de projeto, pelo menos com a dimensão que deveriam tê-lo em qualquer que seja a obra, não necessariamente só nesta questão das gruas, do ponto de vista da segurança, infelizmente, isso também acontece. Porque vejamos, num exemplo de obras particulares. Quando nós submetemos um projeto às câmaras municipais para licenciamento, levamos lá todas as peças de projeto que nos são exigidas, mas o plano de segurança e saúde não está lá, que é uma peça de projeto, mesmo que depois haja uma legislação que diga que a coordenação de segurança de projeto é obrigatória, e é na fase de projeto. Curiosamente, depois aparece o plano de segurança e saúde na fase de licenciamento de obra, já com o projeto feito, juntamente com a questão da evidenciação do alvará e dos responsabilidade civil do empreiteiro. Ora, eu, se for um leigo dentro da construção e quiser fazer a minha casa, a partir do momento em que tenho projeto aprovado e me aparece uma obrigação de fazer o licenciamento de obra com o alvará do empreiteiro, com os seguros de responsabilidade civil do empreiteiro e com o PSS, por defeito penso que o PSS também é uma obrigação do empreiteiro. E não é. O PSS é uma peça de projeto de obra e aquilo que o empreiteiro tem que responder é essa peça de projeto, desenvolvendo essa peça de projeto e submetendo. E no caso particular das gruas, do ponto de vista daquilo que é a coordenação da obra, naturalmente que tem que existir alguns planos específicos de segurança na construção. Não digo que seja para todo tipo de trabalhos na área da construção, mas claramente as gruas, não há dúvida nenhuma, porque tem montagem, utilização e desmontagem, aliás, como os andaimes, como estruturas pré-fabricadas, etc. Eu até faço aqui uma parte engraçada, porque fui responsável juntamente com José Eduardo Marçal em 2000 numa obra no Douro Interior, e o empreiteiro queria montar uma grua numa zona de terreno que tinha debilidades. Aliás, como foi aqui apresentada uma fotografia, e nós não deixamos. Lembra-se disso, não é verdade, Marçal? Foi divertido. Não deixava, e eu até estava de férias no Algarve, aproveitei para ir a 5 dias e tive que voltar ao fim de 3 por causa dessa questão. Cheguei ao fim da tarde a Vila Real e ele, sem me conhecer, diz-me assim: a grua aqui não cai. E eu disse-lhe, para mim cai, em que é que ficamos? E ele, arranja-lhe 4 parceiros de geotécnicos e garante que não cai. E eu, basta-me um, traga-me, até hoje.
Portanto, a responsabilidade de uns não acaba onde começa a dos outros. Já para não falar noutros exemplos, até mais engraçados do que esse, mas este é relativamente a gruas. Bom, finalizando, queria também, dar uma terceira vertente nesta questão da segurança, dizer o seguinte. A questão do técnico responsável. Realmente, no Regulamento de Segurança na Construção de 1958, que já devia estar mais que revisto, e não está, está lá previsto, pelo menos isso saúde-se, a questão do técnico responsável. Até para gruas, para montagem de andaimes, desmontagem e utilização, e para montagem e desmontagem está lá técnico responsável. Não sabemos muito bem o que é o técnico responsável, mas presumindo que o técnico responsável pode ser o equivalente ao diretor de obra, até se admite, porque é um responsável técnico ou o principal responsável técnico em obra do ponto de vista da execução. Não discuto isso, não está a ser aplicado mais uma vez, mas a lei até existe neste caso, ainda que obsoleta em alguns casos, não neste. Pessoa competente, no 50-2005, não é verdade, é que já é um bocadinho o legislador a dizer, vou pôr aqui pessoa competente, porque depois alguém que decida o que é pessoa competente. Mas naturalmente que do nosso ponto de vista, da Ordem dos Engenheiros, que é responsável pelo reconhecimento do exercício profissional de engenheiros e, portanto, com dimensão técnica nos atos de engenharia, não temos dúvidas que, do ponto de vista técnico, a maior parte das responsabilidades ao mais alto nível técnicas têm que ser exercidas por engenheiros. E disso não abdicamos. Por engenheiros técnicos, eventualmente, ou até por pessoas que tenham alguma formação específica na matéria. Obviamente que a montagem de uma grua deve ser feita por técnicos operacionais com formação específica para isso, da mesma maneira que os andaimes também. Mas depois a convalidação de responsabilidade técnica da montagem executada, seja da grua, seja do andaime, essa já tem que ser de um técnico habilitado para o efeito com reconhecida aptidão profissional acima. No limite, engenharia, não digo que seja em tudo, mas em alguns casos também, assim como na aplicação da coordenação de segurança de obra. E aqui é mais uma lacuna daquilo que é a responsabilidade política, ou seja, praticamente todos os intervenientes na construção estão definidos em termos daquilo que são as exigências de qualificação, menos a segurança na construção. Ou seja, temos projetistas, temos fiscalização, temos direção de obra e o coordenador de segurança. São 10 milhões em Portugal, é que no limite, ou 10 milhões e tal, que é o que nós somos, no limite estamos cá todos. E, portanto, essa é a grande questão diferenciadora. Não está definido no 40/2015 e devia estar, ou no limite devia até existir uma legislação própria para o efeito. Não digo aqui que tenham que ser exclusivamente engenheiros, ou engenheiros civis, ou engenheiros mecânicos, ou o que seja, mas ao mais alto nível também não temos dúvidas que numa ponte tipo Vasta Gama, ou ponte 25 de Abril, ou numa ferrovia de grande envergadura, também temos dúvidas que é claramente um ato de engenharia essa coordenação de segurança. E atenção que a coordenação de segurança é uma equipa, como a fiscalização o é, não é um indivíduo a assegurar essa questão. O responsável máximo pela coordenação de segurança, esse sim é que tem que ter uma dimensão técnica acima dos restantes, naturalmente, como muitos cadernos de encargos já têm vindo a exigir. Finalizando esta questão e detectada essa lacuna, e nós fomos recebidos pela Sra. Presidente da Autoridade para as Condições de Trabalho, a Sra. Inspetora, que se mostrou disponível para retomar um assunto que foi muito bem apresentado pela Ordem em 2004 e que ficou um bocadinho nas calendas por discussões sobre se isto devia ser do foro do Ministério do Trabalho ou se devia ser do foro do Ministério das Obras Públicas, pese embora depois conjuntamente até tenha saído a criação de uma comissão conjunta onde a Ordem dos Engenheiros se inseria para apresentar uma proposta e que o fizemos e que existe e que está no nosso portal, mas que já tem 10 anos e que naturalmente carece de alguma revisão. Ficou combinado já ainda este ano com a especialização de segurança na construção e com o Colégio de Engenharia Civil desenvolver uma atualização dessa posição da Ordem dos Engenheiros para definir a qualificação dos coordenadores de segurança, incluindo aqui neste caso as questões da geotecnia, fazem todo sentido, naturalmente, e até a afetação ou a dimensão da afetação dos coordenadores de segurança em obra, mas finalizo dizendo nesta questão particular que se nós temos já excelente capacidade técnica, temos excelente documentação daquilo que são as necessidades específicas de cada momento da construção, naquilo que tem a ver com a segurança na construção, a questão da aplicação dessas matérias muitas vezes falha em obra por falha
de envolvimento legislativo da matéria. E aqui não estamos a dizer que temos que legislar uma ou estas questões. Basta legislar tudo e depois abaixo, José, termos um normativo que nos permite aproveitar este excelente conhecimento que hoje foi aqui apresentado, por exemplo, por estes oradores que nos antecederam. Quero agradecer da minha parte o facto de termos aqui sala cheia. É sinal que o assunto ainda é quente neste país e vai ser mais, porque a construção até está a recrescer, felizmente. E passar novamente a palavra ao nosso Presidente do Colégio de Engenharia Civil. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos imediatamente passar a palavra à assistência, pedindo que sejam feitas intervenções ou pedidos de esclarecimento, que sejam breves, que sejam pedidos de esclarecimento e não intervenções, e pedindo que sejam iniciados com a identificação de quem vai fazer esse pedido de esclarecimento, e temos todos os elementos do oradores, a quem fica desde já um agradecimento, depois no final posso não ter a oportunidade de o fazer, pelas excelentes intervenções, pela complementaridade das mesmas e pela qualidade que elas tiveram. Passamos à audiência. Colega. Que, tal como vimos, as ações que impedem sobre as gruas são o levantamento, portanto a manobra e os ventos. E há o grande problema das fundações. Há mais um problema que poderíamos situar, que são os sismos. Então os sismos atuam ou não atuam sobre este tipo de estruturas. Ora bom, e foi por esse aspecto, e eu vou ser muito rápido, eu preparei 4 ou 5 slides, mas não há hipótese aqui de os mostrar. Portanto, o que eu queria referir é o seguinte, é que existe muito pouca informação sobre o comportamento dos sismos. Talvez o professor das fundações tenha visto alguma coisa sobre isso, mas aparentemente durante o sismo do Japão em 2011, houve muitas gruas que sofreram com o sismo, de tal modo que pediu-se para ser feita uma ISO, e surgiu uma ISO que é 11.031, o que é bom falarmos nisso, mas que não acrescenta nada à questão dos eurocódigos, portanto faz apenas uma análise dinâmica. Ora bom, eu queria ser muito breve, portanto dizer que do ponto de vista dos fabricantes há pouca informação do que é que se passa com as gruas. Eu não consegui muito sobre essa matéria, portanto há um certo sigilo da parte dos elementos que formam as gruas e dos valores que são utilizados, etc. Portanto há pouca informação, há muito pouca publicação sobre o assunto. Medimos frequências, e era isso que vos queria dizer, as frequências destas estruturas medidas são muito baixas. A mais baixa de todas é uma frequência, estou a falar deste tipo de gruas, exatamente este género, que são as gruas que existem cá em Portugal, com 20 anos, algumas recentes. A frequência mais baixa é uma frequência de torção, temos aqueles 18 mil quilos, 18 toneladas de um lado, e temos a lança, e temos 30 ou 40 metros. E dá uma frequência da ordem do 0,2, 0,3 Hz, portanto, estamos no espectro, numa coisa lá muito em baixo, portanto, do ponto de vista sísmico, ele não ataca muito isto. Portanto, as frequências são de facto muito baixas. A segunda frequência é uma frequência longitudinal, será 0,20, 0,30, portanto, também muito baixa a frequência de vibração destas estruturas. Nós fizemos apenas uns cálculos muito rápidos e não nos pareceu que o sismo atacasse este tipo de estruturas. Mas temos que perceber melhor qual é o efeito, porque não pusemos cargas e, portanto, essa é uma das questões importantes. Eu vou já terminar, que era uma das questões importantes, que é que se houver um sismo, neste momento desenha-se uma hipótese de haver um alarme precoce, ou seja, de termos, sei lá, 10, 15 segundos de antecipação até à chegada das ondas sísmicas mais fortes. E a pergunta que eu ponho é, o que é que o operador pode fazer nesses 10 segundos? Se calhar teríamos que ver qual era a melhor situação e puxar a carga para o sítio mais próximo da torre para que não gerássemos isso. Pronto, eu termino por aqui
temos que fazer mais trabalho e se houver, digamos, das empresas que os oradores estão ligados, houver informação sobre esta matéria, eu agradecia porque era um complemento extremamente útil. Muito obrigado. Obrigado, professor Sousa Oliveira. É, de facto, uma pessoa com profundos conhecimentos na matéria e a questão dos sismos não deixa de ser importante porque é um oscilador linear harmónico que, com uma carga a uma distância da base muitíssimo grande e, portanto, as consequências podem ser grandes. Não há tempo nestas situações para o operador sair. Infelizmente. Vamos ouvir mais outras questões e depois responderíamos. Quem tem mais alguma questão a colocar, temos todo o gosto em poder a assistência. Muito bem. Vamos aqui ao colega. Boa tarde a todos. Tiago Ferreira, em representação da EDP Produção. Em primeiro lugar, dar os parabéns pela sessão. Fez-me vir do Porto aqui de propósito e posso dizer que o resultado foi vou para o Porto de seguida satisfeito com o que ouvi. E agora queria lançar um desafio, em particular à Ordem e em particular ao Arnaldo Reis. O que é que a Comissão, o que é que nós, também faço parte, recentemente, mas pronto, faço parte da especialização, o que é que a especialização pode fazer, se é que pode fazer alguma coisa, pegando nas boas sugestões que foram dadas por cada um dos elementos que estão aqui os oradores, e o que é que se pode fazer de futuro. Ou seja, não deixar isto, acabou a sessão, vamos todos embora, cada um para a sua casa e pronto. Não ficar por aqui. Boa tarde a todos, Mário Costa do ISQ. Não é bem uma questão que eu queria referir. Infelizmente, em Portugal nós temos muitos acidentes de gruas e eu sou algum conhecedor desse tipo de acidentes, depois faço algumas peritagens dos acidentes que se cá sucedem. O que eu gostava de perceber é de que modo é que as conclusões que se têm tirado dos acidentes até agora têm servido para evoluirmos nesta matéria em relação às gruas. Até porque o mercado de gruas, como já foi referido aqui, a maior parte delas atingiu os 20 anos, que é o tempo estimado para a utilização de equipamentos, quando é fabricado de acordo com a Diretiva Máquinas. Esses acidentes acontecem. O que eu noto é que as peritagens também muitas das vezes são requeridas, mas são realizadas, eu não digo dias, às vezes até meses ou anos após o acontecimento. Eu já fiz peritagens de gruas que ficaram no chão 1 ano, e isto é crítico, porque muitos dos dados são-se perdidos. E de que forma é que nós podemos, todos em conjunto, minimizar que esta informação não se perca e que os resultados destas conclusões dos ensaios sejam úteis para todo o setor, até para quem faz a avaliação dos equipamentos antes de terem um acidente, para melhorar e para que seja de conhecimento global o que é que pode ser evitado em situações futuras. Então agora aqui no nosso painel, quem é que quer dar alguma contribuição? Fico muito contente que tenhas deslocado do Porto para nos vires ouvir, para nos vires ouvir. É com muito agrado e com muito gosto que ouço isso. Antes de mais, espero que faças a viagem também tranquilamente para o Porto. Eu também fiquei muito contente com as apresentações. Também vou de mala cheia ao Porto. Eu acho que há aqui 3 pontos nevrálgicos nas gruas. Há a fundação e a certificação da fundação, que foi excelentemente retratada pelo colega de painel. Há a questão dos 20 anos de ciclos e de utilização de uma grua versus se é máquina usada anterior a 95 e se tem certificação documental e está de acordo com a nova abordagem das diretivas de máquinas, nomeadamente com a última norma. E há a questão, não se pode descurar, da pessoa competente para montar, utilizar e desmontar.
também fica assim um bocado perdido. Eu diria que estes são os três vetores nesta matéria. No que respeita à ordem, poderá, por exemplo, promover um guia de boas práticas juntamente com os parceiros para as gruas e regulamentar-se o perfil do coordenador de segurança em obra, ainda em aberto, desde há muitos anos esta data. E era o que eu Bom, perdão. Em relação à questão levantada pelos sismos, não tenho de momento dados para lhe fornecer. A única informação que lhe posso dar é que montamos gruas no Chile, um país que tem uma atividade sísmica muito superior a Portugal. Em relação ao que fazer a seguir a esta conferência, isto não termina aqui. E nós, enquanto fabricantes, representando a Manitowoc, vamos continuar a fazer o nosso trabalho no desenvolvimento de produtos mais seguros, a fazer as nossas campanhas de sensibilização junto dos nossos clientes, junto da nossa rede de distribuição, na perspectiva sempre de alargar consciências para esta questão das gruas, que levamos muito a sério porque é a nossa atividade. As conclusões das inspeções. Bom, é uma questão bastante pertinente que eu também gostaria de ter acesso a essas conclusões. Muitas das vezes, e por um procedimento interno que temos de investigação dos acidentes quando tocam lá as nossas marcas, porque também quando as coisas não são bem feitas também caem, infelizmente, e nós como fabricante também temos todo o interesse em recolher o máximo de elementos para estabelecer as medidas corretivas e preventivas, se for caso disso. E, infelizmente, na maioria dos casos é-nos barrada a intervenção, não é solicitada a nossa avaliação, portanto, não tenho muita informação também acerca disso, infelizmente. Não temos dúvidas, mas Manuel Calheiros, com uma responsabilidade tão grande quanto tem e representando uma marca, significa que o interesse maior dos grandes fabricantes, fornecedores e instaladores é de que todo este processo seja de grande transparência e muitíssimo bem fundamentado. Daquilo que nós não temos dúvidas é de que nem todas as empresas, nem todos os fornecedores, particularmente alguns de menor dimensão, têm as preocupações e as responsabilidades que estas grandes empresas têm. E por isso aquilo que é um objetivo desta conferência é exatamente difundir estas boas práticas e fazer com que o nível de qualidade e o nível de exigência suba para que a redução dos acidentes seja verdadeiramente clara. Mais uma ronda de questões. Se me permite só um pequeno esclarecimento relativamente à questão das peritagens, que acho que ainda não foi abordada. O que eu posso esclarecer relativamente ao conceito de peritagem, e nós temos que distinguir dois tipos de peritagem. Aquela que é pedida pelo Tribunal no âmbito de um processo civil ou um processo crime, e aquela que é pedida por um inspetor de trabalho na sequência de um acidente de trabalho. As peritagens que os inspectores da ACT normalmente pedem destinam-se a perceber a causalidade do acidente, quando isso não resulte da análise feita, tentar perceber exatamente o que é que aconteceu, tendo em vista a prevenção, ou seja, garantir que futuramente aquele equipamento, neste caso pode ser uma grua ou outro tipo de equipamento, vai ser utilizado em segurança no futuro e que vão ser tomadas as medidas corretivas adequadas às deficiências que forem detectadas. Podem ser no âmbito até da formação, porque o trabalhador parou a grua fora do seu diagrama de cargas, ou o empregador introduziu modificações no equipamento sem estar devidamente validado. E, portanto, essas peritagens normalmente têm essa finalidade de garantir a prevenção e que a utilização do equipamento é feita em segurança. Teremos depois outro tipo de peritagens, se calhar essas que demoram muito mais tempo e que têm outro âmbito no sistema judicial e, portanto, por vezes os inquéritos que fazemos também são juntos a esses processos. Mas isso decorre, obviamente, da própria organização judiciária. Não sei se ajudei. Boa tarde.
O meu nome é Nuno Peixoto, sou da empresa 2AB, somos representantes da Potan, que é uma marca de gruas do universo Manitowoc, precisamente. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta, mas antes de mais fazer notar que há a imagem de outros eventos onde já estive presente sobre o mesmo tema. Penso que não estou em erro, mas nota-se a ausência do legislador e conceitos que se falou aqui, como a depreciação da curva de cargas em função da idade das máquinas, ou a obrigatoriedade de um projeto de instalação, ou inspeções periódicas, só vão acontecer se forem obrigatórias um dia. Isso é assim mesmo. Depois queria comentar relativamente ao que a engenheira Margarida disse, é um pequenino à parte, é que às vezes as gruas, quando chegam ou quando se pretende iniciar a montagem, não são exatamente aquelas que estavam previstas, porque desde o momento zero da discussão até que elas começam a ser montadas, facilmente passam 2, 3, 4, 5 meses, e as frotas de aluguer são realidades muito dinâmicas e é difícil ter máquinas à espera tanto tempo de uma adjudicação. Não é por maldade, não é por maldade. De resto, apresentou-nos aqui um procedimento extraordinário, só tenho que lhe dar os parabéns, eu em parte já o conhecia. E o que me leva à última questão, é uma pergunta que queria deixar, utilizando, por exemplo, este procedimento e as preocupações que o engenheiro Calheiros, o engenheiro Manuel Calheiros, nos falou, se as fiscalizações que a ACT faz, isto é evidente que é uma pergunta para o engenheiro Emanuel Gomes, as fiscalizações que a ACT prepara hoje em dia, as pessoas que as fazem, o procedimento que está preparado, vem de encontro a este nível, tecnicamente a este nível de preocupação, porque realmente falou-se ali de coisas muito importantes e que muitas vezes são as causas dos acidentes. A natureza dos tramos, a quantidade de contrapesos, a afinação das máquinas está ou não de acordo com o manual do fabricante e por aí fora. Gostava de saber se efetivamente as fiscalizações apontam para aí. Muito obrigado. Chamo-me Isabel João, sou engenheira civil e técnica superior de higiene e segurança no trabalho, sou dona de uma empresa de engenharia e coordenação de segurança em obra e eu diria que 90% do meu tempo faço coordenação de segurança em obra para o Grupo Águas de Portugal e para o Grupo SONAI. E agora eu queria vos colocar uma questão prática, tendo aqui pessoas que se calhar como eu estão efetivamente nas obras, sempre lidamos com este problema que é a legislação. Nós todos sabemos que se uma estrada é 90 e vamos a 180, somos atrasados mentais por nossa responsabilidade, reconheço isso, mas para os outros só nos é possível impor alguma coisa, muitas vezes à lei dos radares escondidos, Eu não gosto de ser a polícia das obras, tenho perfeitamente essa noção, tento não ser, tento que os meus técnicos não sejam, tentamos ser sempre o mais proativos possível, mas eu gostava de pedir a vossa ajuda. Vou responder ao colega que acabou de perguntar uma coisa que depois com certeza o doutor lhe irá responder, mas é assim, em termos de procedimentos de segurança, por exemplo, numa grua, eu deparo-me com um problema gravíssimo que é quando tem alguém do outro lado com a mesma experiência que eu e me diz, defina a pessoa competente. E eu sinto-me ali com as duas mãos amarradas porque eu não tenho forma de definir pessoa competente sem ser pelo bom senso e andar ali com paninhos quentes. A ACT, às obras todas que tenho ido e tenho tido a visita da ACT, quer porque eu chamo, e aí louvo a ACT, frequentemente chamo a ACT às minhas obras para me ajudarem enquanto coordenadora de segurança em obra, portanto eu sinto que cheguei ao meu limite e peço ajuda à ACT, explano o problema e peço ajuda à ACT, como peço ao CEF, etc. Portanto, acho que essa é a nossa
postura, a ACT limita-se aos inspectores que vão lá, por exemplo, com as gruas, verificar que eu tenho um papel do 50/2005, que o instalador até fez a medição da rede de terras porque cumpriu aquilo tudo. Eu até fiz a inspeção visual, como mostrou ali umas fotografias, em que eu dizia assim, aquele quadro elétrico poderia ter sido alguma obra minha, porque efetivamente, às vezes abrimos o quadro elétrico e deparei-me a semana passada com uma situação caricata. Foi um senhor de aluguer de gruas entregar-me um papel e dizer, está aqui, você é uma chata, tem aqui o papel da grua e tal. E assinou o papel e eu disse, olha, o senhor, se houver um acidente, é um criminoso. Porque o senhor assina aqui que a grua tem manual, que tem isto, tem aquilo, tem outro. O senhor põe tudo conforme. Eu acabei de fazer a análise à grua e, portanto, se houver um acidente, o senhor é o criminoso. Queria que nos ajudassem, a nós, o que é que nós podemos fazer com esta história da pessoa competente, que mais é que nós... O que é que eu posso levar daqui? Sim, eu vim da guarda aqui para levar, para agora chegar lá e fazer uma sessão de trabalho com os meus colegas, porque já sei que isto está na internet. Eu quero a vossa ajuda, pronto, e vou levar daqui informação que desconhecia, aprendemos todos os dias até morrer, mas acima de tudo, ajudem-nos a nós que estamos no terreno todos os dias a dizer o que mais é que nós podemos fazer, nomeadamente com esta questão da pessoa competente que nos mata. Antes de mais, queria agradecer à colega que está aqui a ajuda que me deu a responder à questão anterior, porque de facto o problema é a pessoa competente e o problema não é o que os inspectores podem fazer ou deixam de fazer nestas situações. O inspetor é sobretudo um dinamizador, ele garante que certas atividades que são previstas na legislação são realizadas. Se essas atividades são realizadas por pessoas que de facto não têm a competência que deviam ter para as fazer ou não as executam de todo, e aí estamos perante outras situações, obviamente. Isso é de facto um problema de todos nós e que temos que contribuir para que não aconteça. E eu penso que os donos de obra têm aí também a capacidade de exigir que aquilo que contratam seja efetivamente realizado. Nós temos um problema similar ao nível da prestação de serviços de segurança e saúde no trabalho e de facto a ACT não se pode imiscuir nas questões contratuais entre as partes. Não é? Se os documentos aparecem, se as atividades, se fizeram ensaios estáticos e dinâmicos, estava tudo ok, os limitadores estão a funcionar, há terras e há diferenciais e por aí fora, enfim, se calhar o problema não é da ACT. Agora, claro que temos que pedir mais e penso que esta atividade em torno das gruas, quer seja a montagem, a manutenção e a própria inspeção das gruas, é algo que carece de ser mais detalhado, mais objetivizado, porque há, na verdade, aqui uma lacuna importante ao nível da formação também dos trabalhadores que operam com os equipamentos e penso que isso é um trabalho importante também das próprias associações profissionais de exigir também que haja aqui algo mais que permita que o trabalho ganhe coerência, ganhe efetividade e se traduza em boas condições de trabalho. No fundo, todos nós queremos evitar os acidentes e isso só se consegue se cada um fizer o seu trabalho e creio que, felizmente, hoje em dia temos condições de segurança muito melhores do que tínhamos quando eu comecei a trabalhar como inspetor de trabalho e muito já foi feito. Basta olhar para a sinistralidade mortal, para a inversão da curva que tivemos nos últimos anos e, portanto, esse trabalho tem que ser reconhecido, mas não podemos ficar à espera que as coisas melhorem sem a nossa intervenção e o nosso trabalho aí penso que é muito importante de todos nós. Pela nossa parte, temos dinamizado uma série de iniciativas, nomeadamente a campanha que fizemos e muito importante também é a formação dos nossos inspectores de trabalho. Temos neste momento um concurso praticamente a terminar de 80 novos inspectores de trabalho, muitos deles com qualificações muito importantes para esta área da engenharia civil, a engenharia eletrotécnica e outras engenharias e, portanto, eu creio que vamos sair todos reforçados depois destas medidas iniciarem e destes novos inspectores iniciarem o seu trabalho.
Palavra ao engenheiro Fernando Almeida Santos para concluir e encerrar esta conferência. Aquilo que vos diria é de que, em termos de pessoas competentes, temos uma lacuna muito grande, normalmente no dono de obra. O dono de obra é muitas vezes, de facto, um fator muito difícil de contornar, porque ele próprio não sabe e aquilo que vê é apenas números e não tem a competência suficiente ou não se rodeia de pessoas com competências suficientes para poder exigir e pagar aquilo que é fundamental para depois ter uma obra com qualidade, feita em tempo e com os preços corretos, não com preços de facto que às vezes são incomportáveis para se poder ter em atenção tudo o que é legislado e tudo aquilo que não sendo legislado, as boas regras e as boas práticas deviam obrigar a ser feitas. Agradeço a todos a vossa presença, agradeço muito aos oradores as qualidades que fizeram, não deixo de agradecer também o apoio que é dado pela toda a estrutura da Ordem, que isto parece que é simples de se montar, mas tem, de facto, algumas grandes dificuldades e o apoio de todos os colaboradores da Ordem é fundamental para este sucesso que aqui estamos a ter e passava a palavra ao engenheiro Fernando Almeida Santos para concluir esta nossa sessão. Mais uma vez, obrigado. Eu queria só dar aqui uma chega e uma parte àquilo que tem a ver com esta questão das qualificações e já agora fazer aqui uma parte antes que o Tiago me vá dizer que no Futebol Clube do Porto não se passaria isto e atenção que eu sou do Braga, nem sequer sou de nenhum clube grande, entre aspas, portanto não tenho aqui nenhum interesse particular, mas quando nós estivemos a ajudar à construção do Centro de Estágios do Benfica, e eu lembro-me disso, a coordenação de segurança foi assumida por um vice-presidente do Benfica para gastar menos dinheiro, para terem uma ideia. Sem qualquer tipo de formação na área. Sem qualquer conotação futebolística. Também. Eu em 2004, quando uma tese de mestrado, fiz um trabalho muito engraçado sobre custos de segurança e não segurança. Portanto, gestão de riscos de segurança até foi prémio nacional. Mas o que eu quero dizer com isto, e até se pode indexar aqui esta história que eu contei há pouco, é que na nossa avaliação, em termos mais ou menos aproximados, uma segurança bem feita numa obra, segurança do trabalho, naturalmente, custa, dependendo do tipo de obra, mas à volta de 2%. Mas os custos na segurança, se a coisa correr bem, são zero, naturalmente, mas potencialmente podem ir aos 7%. E isso é uma questão que a maior parte das pessoas não avalia da forma adequada. A segurança na construção não é um custo, a segurança na construção é um investimento. Bom, cabe a mim encerrar a sessão como Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros. Queria só exortar aqui a esta sugestão que muito bem foi dada pelo Arnaldo sobre a criação de um guia de boas práticas sobre gruas, potenciado pela Ordem dos Engenheiros, da qual eu acho que quer a Ordem, quer o Colégio Civil se revê. E aproveitar para dizer que, para além de convidar as pessoas que aqui se estiveram a palestrar sobre o tema em particular e que muito podem contribuir para esse guia de boas práticas, dizer também que vale a pena sugerir aqui aquilo que é o perfil da pessoa competente, neste caso para gruas, mas que depois pode ser extrapolado para outras áreas da construção, para os andaimes, enfim, para onde a Diretiva Máquinas tem intervenção. Mas, Diretiva Máquinas e o 50/2015, naturalmente, que é a sua transposição, mas este caso acho de extrema importância de definirmos, uma vez que vamos aqui repropor a questão do perfil do coordenador de segurança, indexado àquilo que é o novo boom de obras que tem vindo a aparecer, e acho que é uma oportunidade neste momento também na questão da pessoa competente propormos aqui dentro deste guia o seu perfil. E muito obrigado à vossa presença e à vossa paciência. Foi, de facto, uma ação que também, do nosso ponto de vista, valeu a pena, não só pela presença, mas pelo conteúdo daquilo que foram as intervenções. Muito obrigado aos oradores e aos presentes. Obrigado.